tudo bem? Hoje vamos dar continuidade às nossas videoaulas de matemática. Nosso amiguinho também participará desta aula. Pode entrar, Bertioguinha. Olá, turminha, tudo bom? Vamos para a aula de hoje? Mas antes, vamos lembrar os nossos combinados. Ter em mãos seu material. Coloque a data em suas atividades. Chame um adulto para acompanhá-lo. Daremos sequência às nossas atividades. As páginas 72 e 73 serão atividades feitas em sala de aula, com o seu professor ou a sua professora, pois trata-se de um jogo, ok? Hoje iremos conversar sobre os números. Você sabia que os números têm história? Você já parou para pensar nisso? Será que os números surgiram da invenção de um matemático? Professor, eu acho que os números surgiram para as pessoas poderem contar objetos e coisas. Isso mesmo, Bertioguinha! Os números surgiu a partir do momento em que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. E isso aconteceu há mais de 30 mil anos. Os homens nessa época viviam em cavernas e grutas. E não existia a ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou madeira. Para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco. As primeiras representações numéricas apareceram em razão da necessidade de se fazer a contagem dos animais, por exemplo. Os pastores soltavam seu rebanho pela manhã e contavam esses animais através de pedrinhas que eram colocadas num saco. Para cada animal, usava-se uma pedrinha. Ao final do dia, ao buscar o rebanho, os pastores contavam de forma inversa, retirando do saco uma pedrinha para cada animal. Ao longo da história, diversos povos criaram diferentes símbolos para representar os números. Professor, uma dúvida. Os números antigamente não eram como conhecemos hoje? Ótima pergunta, Bertioguinha. O homem percebeu que precisava de uma forma única de representar essas quantidades para facilitar o entendimento entre os diferentes povos, sendo que cada região utilizava uma forma diferente de representação numérica. Vou mostrar para você alguns exemplos. Os egípcios foram um dos primeiros povos a criar um sistema de numeração. Observe a imagem a seguir. Os egípcios repetiam os símbolos até 9 vezes para representar um mesmo número. Na próxima imagem, você verá que os romanos também inventaram uma forma de contar as coisas, ou seja, o seu sistema de numeração, conhecidos como números romanos. Podemos encontrá-los até hoje, sendo usados na escrita dos séculos, em relógios, capítulos de livros e etc. Os números que usamos foram criados pelos indianos, no norte da Índia, mas foram os árabes que difundiram essa forma de contagem e por isso ficaram conhecidos como indo-arábicos. Os primeiros registros aparecem aproximadamente da forma como escrevemos hoje. Veja, os primeiros registros do sistema de numeração. 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Hoje usamos 10 símbolos para representar os números. Bertioguinha, você sabe como são chamados os símbolos que usamos para escrever os números? Sei sim. Eles são chamados algarismos. Muito bem! Com os algarismos, podemos representar qualquer número. Mas nem sempre foi assim, como você pode aprender nesta aula de hoje. Gostou, Bertioguinha, de aprender um pouquinho da história dos números? E você aí em casa, gostou também? Eu aprendi muito hoje, professor. Que bom, Bertioguinha! Então agora chegou a sua vez. Pegue seu livro Vem Voar e abra nas páginas 74 e 75. Nestas páginas você encontrará as informações desta aula. Faça a leitura de tudo, observando as imagens. Responda em seu caderno as perguntas 1, 2 e 3. Mostre para seu professor ou a sua professora suas respostas e qualquer dúvida, fale com ele, ok? Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Foi muito bom ter você comigo. Um beijinho e até a próxima videoaula de matemática. Tchau, tchau!